Ei, deusas, como estão? Vim falar sobre um assunto um pouco doloroso hoje, mas que é necessário. Não sei se vocês viram, tem alguns dias eu compartilhei aqui nas redes, né? Falando sobre uma mudança que houve na legislação no estado de São Paulo, garantindo que as mulheres que passaram por perdas gestacionais agora tenham direito garantido pela lei a ficarem internadas, a ficarem em uma ala hospitalar, em um ambiente onde elas não precisem ficar revivendo a dor da sua perda, a dor do seu luto. Porque muitas vezes o que acontece? As mulheres que passaram por perdas, independente da idade gestacional, da fase da gestação, acabam ficando todas juntas, num espaço compartilhado, com outras mulheres, com seus bebês, amamentando, chorando, mulheres em trabalho de parto, enfim. E isso é extremamente doloroso. Então, assim, imagina, né, você passar por uma perda, né, gestacional em qualquer semana que isso aconteça, e depois você ter que ficar ali 1, 2 dias vivenciando a rotina de outras mulheres que estão com seus bebês, né, chorando, mamando, recebendo cuidados, o jeito como a equipe, né, hospitalar trata, enfim, gente, isso é uma revitimização constante, né, uma lembrança constante do luto e da dor. O despreparo, muitas vezes, né, da instituição, ele é muito grande, então as pessoas não se atentam que naquele quarto, às vezes, tem uma mulher que teve uma perda, e chegam chamando mais uma vez. Já não é pra chamar ninguém, né? Mas aí chega, oi mãezinha, tudo bem? Ai, seu bebê tá na UTI, sabe? Tipo, chega fazendo perguntas e aí toda vez tem que contar a mesma história. Então, assim, a gente precisa mudar. Precisa ter um protocolo, né? Precisa ter uma mudança estrutural na recepção, no cuidado dessas mulheres, porque já é muito difícil. A gente não precisa tornar mais difícil do que já é. E aí hoje, na verdade, eu queria falar sobre um outro lado da questão da perda, né? Porque eu atendo muitas mulheres que passam por perdas e é muito difícil sempre. Eu sempre falo assim, olha, nem sei direito o que te dizer, porque parece que nada do que a gente diga é bom o suficiente nunca, né? E às vezes eu acho que até a minha presença, né, na fala é sempre um gatilho constante da situação, né, que a mulher tá vivendo. Enfim, é difícil, assim, né? Mas eu queria falar sobre isso, sobre como ritualizar também essas perdas e como dar voz e lugar para esse luto que existe. É muito comum que em perdas iniciais da gestação, o todo, o entorno, né, as pessoas ao redor, família, amigos, muitas vezes profissionais de saúde, falem coisas como, mas estava tão no início, né, nem dá tempo de se apegar, ainda bem que foi logo no começo, porque, vai que pode ser uma coisa pior depois, você é jovem, você vai engravidar outras vezes, enfim. Essas falas, elas não ajudam, né, as pessoas, elas querem ser simpáticas, elas querem ser, não sei, mas não é simpático, né? Não é bacana, né? Porque assim, você não sabe se essa mulher quer engravidar novamente. Às vezes ela tá tão traumatizada que ela não quer engravidar mais. Eu tenho várias pacientes que viveram isso. Que o trauma da perda foi tão grande que desistiram de engravidar novamente. Você não sabe se não deu tempo dela se apegar. Eu acho isso muito bizarro, né? Eu sempre converso, né, que sobre as perdas gestacionais iniciais, gente, não é só a perda de uma gestação de, sei lá, 5 semanas, né, que é bem inicial. É a perda, muitas vezes, é o luto de um sonho, de um projeto, de uma ideia. Porque a partir do momento que você descobre a gravidez, você já faz um projeto na sua mente, no seu coração. Você já começa a gestar uma ideia, um sonho. Então, a perda não é só a perda do embrião, né? O sangramento, o coágulo em si, que para as pessoas pode parecer uma coisa banal, né? Não, é o fim de um projeto, é o fim de um sonho, é o fim de muitas ideias que já nasceram no coração daquela família, sabe? Aquele filho, aquela filha já chegou de alguma forma e você perdeu.
Então, a dor, ela existe, o luto, ele é real, ele precisa ter espaço. E isso é algo que eu incentivo sempre as mulheres que conversam comigo. Olha, você tem direito a sentir o luto, a se sentir triste. Você pode e deve dar espaço para o seu sofrimento, para a sua dor. Não deixe que ninguém diminua a sua dor, né? Diminua o seu luto, diminua a importância disso. E eu também sempre incentivo que agregue essa história, agregue esse filho, essa gestação, porque esse filho, essa gestação existiu naquela família. Não é uma coisa que deve ser excluída totalmente, não, tem que ser integrada no sistema da família. Eu acho isso extremamente transformador. Eu gosto sempre de sugerir maneiras de ritualizar esse luto, essa perda, porque muitas vezes não se consegue ritualizar de formas mais concretas, digamos assim. Então é importante achar uma forma de incluir esse rito de passagem, esse rito de luto naquela família. E aí eu falo diversas coisas. Eu falo, olha, você pode plantar uma planta, uma erva, uma flor, uma árvore, simbolizando esse rito de passagem, esse rito de luto. Você pode plantar a sua lua, né? Plantar o seu sangue nessa árvore, nessa planta, ou em outras plantas que você tenha, ritualizando essa perda que você viveu. Você pode escolher um nome, né? Na sua intuição. Ah, eu acho que era um menino, eu acho que era uma menina, eu quero dar um nome. Dá um nome, personifica mais essa perda, tá tudo bem. Encontrar uma forma de uma simbologia, né, para se despedir dessa gravidez, desse filho, dessa filha não chegada, né, não nascida, eu acho que é super importante. As mulheres que têm a sua espiritualidade, que tem altar, se despede de alguma forma ali no seu altar, acende uma vela, acende um incenso, bota uma flor, não sei, né? E eu tô falando aqui de perdas gestacionais iniciais, que às vezes tem essas dificuldades até de concretizar melhor o que foi que aconteceu, sabe? Porque quando é uma perda mais avançada, onde você já recebe muitas vezes, né, o seu filho, a sua filha, isso é muito mais concreto e uma situação, assim, das mais tristes, talvez, que existam, né? E aí, de qualquer forma, muitas vezes a gente tem outros recursos, né, para ritualizar essa perda. Outras formas, então, né, de ritualizar essas perdas mais avançadas é que a gente, enquanto profissional da saúde, pergunte e ofereça se aquela família quer pegar no colo, quer ver, né, o filho ou a filha, independente da idade gestacional, se tem alguma má formação, enfim. Eu sei que pra gente, muitas vezes é tipo, nossa, meu Deus, que situação péssima, né? Eu, pelo menos, me sinto assim, tipo, meu Deus, que situação péssima. Mas, para aquela família, muitas vezes é o único momento, é a única forma de criar algum tipo de memória, de ritualizar aquela perda, aquele luto, né? Então, é importante. Tem casais, tem famílias, tem mulheres que querem pegar seus filhos, querem tocar, querem sentir o cheiro, querem tirar foto, querem trocar, colocar roupinha, muitas vezes ganharam as roupinhas, né? Então, fazer uma caixa de memórias, né? Então, guardar depois aquela roupinha, fazer carimbo da mãozinha, do pezinho. Eu sei que pode parecer que tudo isso vai doer mais, mas não ter nada no futuro pode ser infinitamente mais doloroso do que ter essas memórias que eu tô falando aqui, né? Então, cabe a gente, quando a gente tá inserido num contexto da saúde, lembrar de oferecer isso, né? Com toda a gentileza e empatia possíveis, né? Então, é isso. Quando a gente tem já um bebê maior, né? Muitas vezes a termo, aí é um outro processo, porque realmente vai acontecer velório, vai acontecer enterro, cremação, né? Então, o rito social, ele já tá mais concretizado. O limbo mais difícil, o limbo maior, é quando a gente tá falando das gestações mais iniciais e as gestações até ali 20 e pouquinhas semanas, né? Então, esse limbo também precisa de atenção. Enfim, hoje eu não tô falando de um assunto super agradável. Eu tentei ser o mais sensível possível. Eu sei que esse assunto pode disparar gatilhos
em muitas pessoas, então vou deixar um aviso de gatilho também, né, no vídeo. E é isso, mas a gente precisa falar sobre isso, porque as mulheres perdem seus filhos todos os dias, e nas mais diversas fases da gestação, início, meio e fim, e todas são extremamente dolorosas e merecem ser validadas e ter seus espaços, suas histórias contadas.